A sabedoria está acabando com a igreja. A sabedoria está tirando o Espírito Santo e colocando na prateleira. E nós não temos um exemplo na Bíblia onde a sabedoria levou a igreja a algum lugar. O nosso zelo pela sabedoria, pela inteligência, tem matado mais do que tem ajudado. Quando o homem se dedica muito a expertise, a sabedoria, a inteligência, ele esquece que ele está tratando da nata mais baixa da sociedade. Olha, os grandes mestres, os grandes doutores, os grandes filósofos, estudiosos, cientistas, eles não estão preocupados com o lavador de carro, o faxineiro, o açougueiro, o padeiro, o sorveteiro, o catador de reciclagem, o homem do arado, o homem que planta. Não. Ele está em uma outra escala. E eu costumo chamar o profeta Amós de o profeta dos pobres. Nós nunca nos preocupamos tanto em capacitarmos mais, sermos mais inteligentes, do que nós nos preocupamos hoje. Eu quero chegar diante da igreja. Não importa se tem 4, 5, 10, 20, 1.500. Eu quero chegar aí e apresentar-me como o Dom Juan, o espectro, o homem da sabedoria, da inteligência. E esquecendo da simplicidade, da humildade, que é onde nós construímos o verdadeiro amor. Boa noite, irmã Vera, Deus abençoe, querida. Você não precisa ensinar, dar um curso, levar uma mulher para a faculdade, para a universidade, para ensinar ela ter os seus 9 meses de gestação, como trazer o filho ao mundo. Não. A própria natureza que está nela cuida disso. Ela não precisa fazer aula de faculdade, de genética. Não. Na hora da criança nascer, ele nasce. A igreja não precisa de um seminário, de um doutor. Não. Ela precisa do poder vivificador dentro dela.
nossos livros, nossas gramáticas, nossos diplomas vão apodrecer todos na terra. Serão enterrados conosco quando nós formos enterrados. A única segurança, substância do crente, nossa, é o Espírito Santo. Olha a forma que Jesus falava com as pessoas. Ele não carregava sobre si a aparência de um doutor, embora ele soubesse mais do que o doutor. Olha como ele falava de coisas simples, humildes. Vai lá e pede para aquele homem que eu preciso daquele jumento para viajar. O homem podia ter dito, não, se você quiser jumento, vai comprar, isso aqui é meu. Mas o homem não falou. Porque ele já tinha ido na frente através do Espírito Santo e movido aquele coração bondoso. Não, pode levar. Olha quando aquela mulher foi levada pelos fariseus, os doutores da lei, os diáconos da igreja, os homens sábios, inteligentes da igreja, os mais capacitados. Mestre, ainda chamou ele, teve a ousadia de chamar ele de mestre. Mestre, achamos esta em adultério, e na lei de Moisés nos manda que apedrejamos. Eles eram conhecedores da lei de Moisés. Eles conheciam e praticavam ao pé da letra. Mas eles pararam diante de alguém que era acima da lei. Na lei manda nós apedrejar ela. E tu que nos diz? Agora Jesus não era chefe deles. Jesus não era encarregado deles. Por que eles foram pedir opinião para Jesus? Porque eles já tinham ouvido falar que Jesus era Deus. E quem deu a lei para Moisés foi Deus. E na lei que Deus deu para Moisés era que a mulher teria que ser apedrejada. Então ele falou, nós vamos desmascarar ele. Nós vamos provar que ele não é Deus. Então eles queriam que Jesus atirasse a primeira pedra e eles continuassem apedrejando. Jesus, de cabisbaixo, olhou dentro dos olhos deles e discerniu o espírito de hipocrisia que estava dentro dele. E Jesus disse para ele, com muita sabedoria, dentre vós, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Oh, meus amados, que silêncio, que silêncio. Aí olharam um para os outros, abaixaram a cabeça e saíram de fininha e foram embora. Aí Jesus levanta a cabeça e pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, não sei, Senhor, foram embora. Aí Jesus falou, bom, já que eles não te apedrejaram, tampouco eu, vai em paz e não peque mais. E ela saiu toda feliz. A igreja não conseguiu dar para ela aquilo que ela necessitava. Aqueles pregadores não conseguiu dar a ela o que ela necessitava. Mas o homem Jesus deu. Vai em paz, não peque mais. E ela, feliz da vida, foi embora. O que é tudo que nós precisamos. Nós precisamos é de alguém que nos forneça, que nos dá
o canal para encontrar o perdão dos nossos pecados. Nós não precisamos de sabedoria, nós não precisamos de inteligências, nós não precisamos ser os mais sábios, os mais inteligentes, os mais conectadores de cabo, não. A nossa sabedoria vai conosco para a sepultura. Mas nós precisamos de algo que nos tira da sepultura. Não nos leva para a sepultura, mas que nos tira de lá. E só existe uma coisa para nos tirar da sepultura. É o poder vivificador. E o poder vivificador é Deus. A igreja não é obrigada a estudar igual o homem, o ministro estuda. O ministro pode